Fala, boa noite a todo mundo aí que me acompanha no Esporte pelo Juba, agora no site também Surto Olímpico, é, novas programações aí vem surgindo, novos textos e tudo mais. E eu vim trazer hoje o complemento da rodada, né? Que aconteceu alguns jogos da Copa do Brasil nessa quinta-feira. E também da Primeira Liga, que eu não comentei ontem, mas teve um motivo especial pelo qual eu não comentei, que eu deixei para hoje, né? Inclusive o último jogo da rodada, que é o Cruzeiro e Chapecoense, pela Primeira Liga, está terminando agora. Então se sair algum gol, a gente avisa aqui. Mas vamos começar falando a respeito da Copa do Brasil. Ontem ficou pendente dois resultados, né, dois jogos. Deixa eu só compartilhar aqui no meu perfil também esse ao vivo, que daí a gente já vai falando, né? Mas ficou pendente o jogo do esporte, do esporte contra o CSA e também do América Mineiro, né? Então, pronto, agora sim. Agora podemos falar mais tranquilamente. Já compartilhado, devidamente compartilhado. Então, o Sport Recife ganhou ontem de 4-1 sobre o CSA de Alagoas e sem sustos eliminou o jogo da volta. O América Mineiro também sem sustos passou pelo Atlético do Acre 2-0 e também avançou para a segunda fase. Hoje o Vasco da Gama ganhou do Santos do Amapá por 2-0, também fez o que deveria fazer. Engraçado que nessa primeira rodada não tivemos placares muito elásticos, né? O do Sport Recife foi o 4-1 foi o mais largo dentre eles, né? O Sampaio Corrêa empatou com o São José fora de casa e avançou. E o São Paulo ganhou do Motoclube por 1-0, né? Um placar mínimo, jogo ruim pra caramba, assim, difícil de assistir. Pelo que eu vi, o primeiro tempo o São Paulo ganhou, que fez o gol, jogou até um pouco melhor, estava um pouco mais entusiasmado, e depois parou assim de jogar, não seguiu jogando tão bem assim no segundo tempo. Até cedeu alguns ataques para o time da terceira divisão, que é o Motoclube, mas classificou. Foi a primeira vitória do técnico Rogério Ceni, importante para dar moral para o grupo. Ele vem trabalhando algumas peças, e fazendo alguns testes, então assim, o elenco vai se acertando. O mais importante talvez dessa notícia assim, do São Paulo é a contratação do Lucas Prato, que está quase acertada, que vem para ser titular, né? Comparando com o Chaves, com o Gilberto. Além disso, pode vir o Jusilei também para compor o meio campo. Seria um primeiro, um segundo volante para jogar do lado do João Schmidt, do Thiago Mendes, ou até tirar algum deles assim. E bem provável que também venha para ser titular. Então assim, foi a grande notícia veio fora das quatro linhas para o tricolor, né? Agora o São Paulo avançando, ele vai pegar. Ontem eu comentei, né, a respeito de um time Paraná Soccer, né, que nunca tinha ouvido falar, né? Pois é, então na próxima fase vai pegar justamente esse tal de Paraná Soccer, né? Boa noite para quem está me acompanhando aí ao vivo. Além disso, o Vasco vai pegar o Fest ou Vila Nova, também adversários fáceis. E assim, acabou por enquanto a primeira rodada, né? Porque semana que vem ainda continua, vão ter mais jogos, mais times interessantes também vão disputar essa primeira fase da Copa do Brasil. Vai ter Joinville, Ceará, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Náutico, Portuguesa, Bragantino,
bastante gente, né? O interessante para o São Paulo também é que no caminho dele para até chegar às oitavas de final pode pintar o Audax, o Osasco Audax, justamente o time que estreou aplicando um resultado sonoro contra o São Paulo, né? Então pode ser uma pedra no caminho do São Paulo de novo, que nem foi como no Paulista do ano passado e se repetiu esse ano, né? Então, mas até lá, se os times avançarem, vai ser outra história, outro jogo, com outro tipo de preparação, né? Por agora, assim, nessa segunda fase muda um pouco o regulamento. Ô, Toninho, obrigado, hein? Obrigado pela força, pelos toques aí que você sempre ajuda. Valeu bastante, cara. Sempre tá acompanhando a gente. Companheiro de Kung Fu aí. Obrigado pela audiência. Outro abraço aí pra você. Então, e repercutindo assim, o São Paulo vai, né, na segunda fase, como os outros times que avançaram, como o Corinthians e tal. Na segunda fase vai ser um sorteio para decidir qual que vai ser o mando de campo. Então, e aí não tem mais aquela história de quem joga fora de casa tem vantagem do empate. Empatou, pênalti, e é um jogo só também, abraço até o ano que vem, se for eliminado. Acabou agora o jogo do Cruzeiro e Chapecoense pela Primeira Liga, então já é o mote para a gente começar falando desse campeonato, né? O Cruzeiro ganhou de 2-0, mas o porquê que é interessante vir falar a respeito deles, né? A Chapecoense jogou ontem pelo campeonato catarinense. É um absurdo o que está acontecendo dentro do calendário brasileiro, principalmente prejudicando o time que mais já foi castigado pelo destino, assim, por assim dizer, né? Fazer a Chapecoense ia jogar as duas partidas, a que jogou ontem pro Catarinense contra o Avaí e a que jogou hoje contra o Cruzeiro, ia jogar as duas no mesmo dia, assim. No fundo eles conseguiram adiar um pouquinho, mas mesmo assim não adiantou nada. O Cruzeiro ganhou da Chapecoense por 2-0. O Avaí ganhou da Chapecoense por 3-0. Então assim, o Avaí no primeiro turno do Catarinense já não tem mais chance de ganhar. O Avaí já está disparado um pouco mais na frente. E na Primeira Liga, 2 jogos, um empate e uma derrota da Chapecoense no grupo C. Já deixa a situação mais complicada, pensando que tem Cruzeiro, Atlético Mineiro para jogar. E eles vão jogar a última rodada contra o Atlético Mineiro, né? Time teoricamente mais montado, mais forte, mais preparado para seguir na competição, para aguentar mais competições do que a Chapecoense está ainda se montando, né? Ontem teve Internacional estreando, não foi, na verdade não foi a estreia, foi a segunda rodada já. Ele abriu a segunda rodada junto com o Fluminense e ganhou em casa. É líder do grupo, né, com 2 vitórias. Então, se no Gaúcho não tá indo tão bem, pelo menos na Primeira Liga tá melhor, assim. Tá com 2 vitórias em 2 jogos. O Fluminense 1 vitória e 1 derrota. Mas nada que preocupa muito, porque tem Criciúma e Brasil de Pelotas, que são times realmente mais fracos, né? No grupo B, ontem teve a estreia do Flamengo e do Grêmio. O jogo foi lá no Mané Garrincha, lá no Elefante Branco de Brasília. O Flamengo estreou vencendo com 2-0, um bom resultado, assim, para quem o ano passado brigou por tanto título, né? Esse ano já começa com uma perspectiva boa, tanto 3 vitórias no Carioca, agora uma vitória na Primeira Liga. O Flamengo vai se encaminhando muito bem, né? O Grêmio vai penar um pouquinho, vai sofrer um pouquinho, principalmente pelo fato de que perdeu o Douglas, né? O articulador, a espinha dorsal, assim, todo remendado o time, né? O professor Adriano também tá curtindo, obrigado pela audiência, viu? Professor de Kung Fu, sabe muito. Cati da Corrente, cara.
Então, e aí no grupo C, ontem teve o Atlético Mineiro jogando contra o Joinville e ganhou 2-0, tranquilo assim. Esse grupo talvez seja mais encaminhado, né? Com o Cruzeiro e o Atlético Mineiro já praticamente se encaminhando, garantindo as duas vagas, né? E é o que tende a acontecer mesmo. Para finalizar, no grupo D, ontem não teve jogo. O segundo jogo da segunda rodada entre Paraná e Figueirense só vai ser dia 24, no final do mês. Obrigado, professor. Grande abraço, hein? E então, por enquanto é isso, assim. Hoje a rodada foi mais curta, né? Até bom para repercutir mais, assim, e tal. O São Paulo, que foi o time que eu vi jogar, assim, não jogou bem, mas venceu. Bom para ter tranquilidade para a sequência do trabalho. No domingo tem a estreia do Rogério Ceni no Morumbi, diante da Ponte Preta, um adversário bem difícil. Mas a expectativa de casa mais cheia, com bastante torcedor indo apoiar. E conforme for passando, a gente vai dando resultados tanto dos campeonatos regionais, como das copas que acontecem em interestaduais. O Brasil ontem, só para arredondar também, ficou pendente, conseguiu empatar com a Argentina no Sub-20. Foi no último minuto, tava ganhando de 2-1, jogando mal e deixou empatar. Então deixou a classificação que podia estar assegurada e podia ter eliminado a Argentina pro Mundial em aberto. Então vai ter que decidir o último jogo diante da Colômbia, que está em último do hexagonal. E a Argentina também depende de uma combinação de resultados para poder se classificar. Pensando que os dois maiores do futebol sul-americano estão numa fase dessa, com a base, tá bem difícil de assistir mesmo. Assim, para você ter uma ideia, a Venezuela é um dos times mais fortes desse hexagonal. Então, é isso, assim, arredondando o que ficou faltando de rodada do futebol. Agradeço a todo mundo que acompanhou hoje, quem puder compartilhar, quem puder divulgar, sempre vai ser muito bem-vindo. Aproveito para divulgar novamente que eu comecei a coluna lá no site do Surto Olímpico. Então eu falei da expectativa para Pyongyang, que falta um ano, do Rio de Janeiro, que completou 6 meses e que está ao abandono lá no Parque Olímpico. Ficou bem legal a coluna lá, quem puder curtir também, ler o material deles lá. Um abraço para todo mundo, boa noite e até a próxima. Valeu!